Olá, que bom estarmos mais uma vez entrando no seu lar, no seu coração, com o programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. Sempre com um convidado especial, falando sobre temas da doutrina, sobre curiosidades que fazem a diferença em nossa vida. E especialmente no programa de hoje, algo que eu tenho certeza você vai apreciar muito, porque estaremos conversando com uma testemunha ocular da história do Espiritismo. Está aqui conosco hoje, para a honra de todo o programa Transição, a nossa querida irmã Nena Galves. Dona Nena, é um prazer contar com a sua presença no programa Transição. Prazer é meu, André, é uma alegria e uma oportunidade de estar aqui. Muito rica, porque eu gostaria que a senhora começasse contando para os curiosos, entre os quais eu me incluo, como foi esse relacionamento da senhora e do seu marido com o Chico Xavier? Foi gratificante, uma bênção. Imagine que muitos tiveram a alegria de ter um contato rápido com ele. E nós tivemos um contato de familiar, muitas vezes viajando juntos, muitas horas, muitos dias. Dias de alegria e de tristeza também juntos. Como começou esse encontro? Como foi assim? Porque muita gente queria estar perto do Chico e não conseguia, não é? Como, a senhora entrou na fila lá em Uberaba, em Pedro Leopoldo. Conta para nós como foi isso. Quando nos interessamos pela doutrina espírita, caiu em nossas mãos alguns livros deste médium. E logo nos interessamos em conhecê-lo. Chico havia se mudado de Pedro Leopoldo recentemente, 1959. E nós entramos na fila assim, com um grupo aqui de São Paulo de 16, 17 pessoas que já eram assíduas a visitar o Chico. Agora em Uberaba, então? Agora já em Uberaba. Mas quando nós estávamos na fila, isso muito mais tarde, é que Chico nos contou, talvez depois de uns 8 ou 10 anos, que Emmanuel havia dito a ele, quando ele saiu de Pedro Leopoldo, ele estava muito triste de ter deixado sua família, chorava e tinha saudade. Emmanuel disse, não fique assim, Chico, porque uma nova família aparecerá para os seus trabalhos com você. É uma família do passado. Quando ela chegar, vamos ver se você os reconhece. E esse dia, Emmanuel, com ele, lógico que Chico imediatamente nos reconheceu. Nós não o reconhecemos, mas sentimos uma atração pelo médium muito grande. Mas Chico, sempre muito gentil, nos oferecia café na peregrinação, água, e realmente nós ficamos assustados, principalmente meu esposo, Galves, porque notava esse carinho especial de Chico conosco. Mas espera um pouquinho, a senhora já está lá na peregrinação, eu quero saber um pouquinho antes. A senhora foi a primeira vez, depois disso foi voltando em outras vezes? Muitas vezes. Depois desse primeiro contato, claro, não podíamos deixar de ir. Então nós íamos quase que cada 2 meses. Essas visitas foram se tornando mais assíduas, até que o Chico nos convida para que ficássemos dormindo e ficássemos em sua casa. Então foi ele o primeiro anfitrião nosso. E foi nesse período que a senhora está citando que começaram essas trocas de hospitalidade, ele vindo a São Paulo também ficando na sua casa? Claro, Chico nos deu a chave de sua casa para que quando nós fôssemos não precisássemos avisá-lo. Então, naturalmente, nós tivemos a alegria de convidá-lo para que ele também ficasse conosco. E como eram essas visitas? Ele vinha a São Paulo para tratamento médico, para autógrafos, para outras atividades? Com que frequência? O Chico, para tratamento médico, ele vinha mais ou menos cada 15 dias, porque ele fazia acupuntura aqui em São Paulo. Então, isto eram 2 vezes por mês. Agora, independente disto, também há os compromissos de doutrina, autógrafos, entrevistas. Ele sempre vinha a São Paulo, independente da saúde. Como a senhora vê a responsabilidade destes que estão
herdando, vamos dizer assim, esta convivência com o Chico Xavier, neste nível de intimidade, como foi aquele que ele teve com a senhora? Muito grande, porque nós sabemos que quando um espírito vem e traz e procura as suas ovelhas, se elas se desgarrarem, o compromisso é grande. Então, esta responsabilidade, o conhecimento dela, talvez nós só o teremos quando desencarnarmos e estivermos frente a frente com estes espíritos que nos deram este acréscimo. Como a senhora pode avaliar o que significou o Chico para a divulgação da doutrina espírita no Brasil e fora do Brasil? No mundo espiritual, nada se faz sem planejamento. Nós vemos que toda a doutrina, e até a vinda de Cristo à Terra, houve um planejamento muito grande. Claro que com o Chico também esse planejamento se fez. E esta responsabilidade nós estamos vendo agora, porque a divulgação da doutrina espírita, nós poderíamos dizer que foi antes de Pingar Fogo e após Pingar Fogo. É verdade. Chico mostrou ao mundo o que era o espiritismo. Na casa da família de Galves, as portas eram trancadas para se fazer doutrina espírita. Se acreditava até que o espiritismo não aceitava Jesus, não era cristão. Ainda hoje, muitos telespectadores ouvem isso, que o espiritismo não é cristianismo porque ele cultua Kardec, não cultua Jesus, num equívoco terrível, não é verdade? Terrível. Se deve estudar Kardec, conhecer Kardec, mas é um cristianismo redivivo, puro. Exato. E Chico vem à televisão e mostra isto, conquista católicos, ateus, e esclarece espíritas. E evangélicos, no Pinga Fogo, ele responde uma pergunta de um pastor que faz sobre a reencarnação, de onde viriam os espíritos, claro, lá no Pinga Fogo. Agora, no dia do Pinga Fogo, ele ficou hospedado na sua casa, dona Nena? Ficou, e Chico sentia a responsabilidade da sua palavra. Tinha medo de comprometer a doutrina. Aquele dia ele amanheceu nervoso, coisa que o Chico tinha uma tranquilidade impressionante. Ele passeou a manhã toda pelo jardim, tomava café, voltava. Eu espiava pela janela e via ele conversando sozinho, com os espíritos, naturalmente. E ele andava. Aquela tensão do compromisso, não é? Compromisso. Comeu pouquíssimo, quase nada. E depois, quando preparou-se para o Pinga Fogo, no corredor, quando nós fomos naturalmente buscá-lo no seu quarto, vimos Chico beijando a fotografia de Jesus, que era um quadro que ele permanece ainda no quarto onde ele dormia, e as lágrimas corriam por seu rosto. Ele tinha medo de comprometer a doutrina com sua palavra. Essa presença do Chico em sua casa alterava a rotina da família quando ele estava lá? Porque dizem que o Chico gostava de ficar conversando até tarde, trocando ideias. Alterava, eu não posso dizer que não. Até pelo compromisso que eu assumia de não deixar entrar aqueles que não poderiam, claro, na hora, com o compromisso de Galves, de Chico. E muitas vezes essas pessoas ficavam tristes conosco, porque queriam abraçar Chico, espíritas ou não. Sim. E claro que isto alterava o compromisso de ser chamada e não poder deixar entrar em nosso lar. E também, sim, o horário, mas ele tinha aquele canto dele, onde ele escrevia, o escritório, onde ele recebia e mantinha correspondência. Ele trazia muitas vezes a correspondência para trabalhar durante a madrugada. Então, ele respeitava, assim. Mas Chico dormia muito pouco, trabalhava muito durante o dia e muito na madrugada. Normalmente, quando o espírita se aproximava de Chico, perguntava logo do mundo espiritual. Sim. Por seus parentes, como estavam. É interessante que eu nunca tive essa curiosidade.
E nossos diálogos com o Chico eram realmente familiares. Eram falando do dia a dia, do futuro da doutrina, de como teríamos que comportar-nos, da experiência, às vezes, vendo uma televisão, porque na sala de almoço, onde nós tomávamos o chá, tem uma televisão. E algum programa surgia e eu perguntava ao Chico por quê. Ele respondia do cotidiano, mas sempre vinha algum ensinamento. Sim, claro. Sempre. E isto me deu muita alegria, porque Chico me preparou para muitas coisas ainda como encarnada. Certo. E muitas através da doutrina e do diálogo, para o desencarne também. Na verdade, poderíamos dizer que aquele era o nosso lar, não é? Dele, da senhora, e um momento de parentela, de afetividade vivido. Sem dúvida. Né? Nós íamos a compromissos sociais com ele, quando ele tinha que ser uma testemunha de um casamento ou um compromisso, e Chico tinha muito cuidado na alimentação. Muitas vezes, nunca recusava as coisas. Raramente ele dizia, estou satisfeito, para não magoar o anfitrião. Mas os bolsos do paletó normalmente estavam cheios de chocolate, certo. Que depois eu chegar em casa, muitas vezes ao cuidar da roupa dele, encontrava os doces, o chocolate. Ele era estratégico, ele levava o chocolate ou o doce à boca, depois disfarçadamente, com a mão coberta, descia a mão escorregando, sem que ninguém percebesse, e colocava no bolso. Mas, chegando em casa, tirava a roupa de festa, punha um chinelinho surrado e era a hora do chá. Sim. Adorava molhar o pão, o biscoito no café e, como um bom mineiro, tomar o seu café, o seu chá tranquilamente, molhando o biscoito no café. Agora, difícil foi pôr no bolso, né, dona Nena, um Galaxy 0 quilômetro. Não é verdade? Como é que foi essa história que a senhora presenciou? Foi. Ele, um companheiro de doutrina, veio presenteá-lo com um Galaxy lindo e encostou na porta de casa. Chico, naturalmente, foi à rua para ver o presente. Encostamos no muro enquanto ele falava e apreciava o carro e falava com o companheiro. Eu pensava, o que o Chico vai fazer desse presente? Onde o Chico vai colocar esse Galaxy ou andar com ele? Na época, era o carro mais caro, chique, mais chique. Chico conversou, acariciou, passou a mão no automóvel e eu esperava o que o Chico ia falar. Eu e Galves em pé, o doador do lado. E Chico disse a ele, meu filho, eu agora não posso ficar com o carro. Presente maravilhoso que você me deu. Mas eu vou pedir a você que o guarde para mim. Quando eu precisar, eu prometo a você que eu vou pedir a você e você vai ter que me emprestá-lo. Sim. E Chico entregou a chave do carro à pessoa. Aceitou e deixou o doador como dono do carro, tomando conta do carro, não é? Sem dúvida, ele fez isso também com um apartamento no Rio. Sim. Ele aceitou o apartamento, nós nos hospedávamos nele, tivemos muita alegria, mas 3 anos antes de desencarnar, chamou a doadora e entregou o apartamento. Sim, não havia nenhum tipo de interesse dele nas coisas materiais, não é? Nenhum. Nós vamos fazer o intervalo, mas antes de fazer, eu gostaria de perguntar uma coisa para a senhora, que a senhora vai responder depois. Dizem que além da mediunidade, além de ser ponte entre os dois mundos, Chico Xavier tinha uma facilidade muito grande de saber o que as pessoas pensavam. Eu gostaria que depois, na volta, a senhora contasse se isso era verdade, se aconteceu algum fato com a senhora em relação a esse pensar e o Chico logo depois, né, dar alguma falinha que demonstrasse que ele sabia o que a pessoa estava pensando. Mas isso daqui a pouquinho, depois que nós voltarmos do intervalo.